Então, a próxima ferramenta que vocês vão precisar utilizar para o desenvolvimento desse projeto, na verdade, é uma alternativa, uma das soluções. Existem outras ferramentas de simulação. Em especial, eu escolhi essa, mas poderia ser qualquer outra. Certo? É o Proteus, que é um simulador de circuitos. Simulador para simulação e prototipagem. Ele funciona tanto como simulador quanto para prototipagem de circuitos. Ele tem diversos módulos. Ele tem um módulo de design de PCB, tem um módulo de simulação de circuitos e tem um módulo para IoT. Esse módulo em especial eu não conheço, não tenho propriedade desse módulo, por isso eu não resolvi utilizá-lo logo de início. Eu pesquisei um pouco um tempo atrás e eu vi que tem algumas limitações desse módulo, principalmente para o ESP8266. Por isso eu não iniciei utilizando ele, certo? Mas pode ser que eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa depois eu passo para vocês, ou se vocês quiserem dar uma olhada nesse módulo, fiquem à vontade para simulação. O que eu pesquisei na época é que foi restrito o acesso desses módulos, no caso do Windows, porque ele estaria abrindo uma porta e poderia criar um caminho de vulnerabilidade para o seu computador. Certo? Na verdade, na hora que a gente faz isso, na hora que a gente vai estar fazendo a simulação que a gente vai estar executando no final, a gente está abrindo uma porta no computador e, consequentemente, um mecanismo de vulnerabilidade. Mas vamos abstrair um pouquinho essa questão da segurança no momento, simplesmente para a gente poder testar esses sistemas IoT. Então, a gente vai utilizar um módulo de simulador dele. Vocês podem baixar aqui. Circuit Simulation. Cadê? Circuit Simulation. Aí vocês vêm aqui, Try for Free. E aí você pode baixar a versão trial, ela de demonstração. Ela só tem, ela não tem limitação em tempo. Mas ela tem uma limitação. Pode avaliar. Você pode é, é, imprimir os esquemáticos e os layouts. O esquemático é o diagrama do circuito, layout é o PCB. Mas ela tem você pode usar, você não pode, mas ela tem duas, ou melhor, ela tem três limitações graves. A internet está ruim aqui, tá caindo a página. Então, ela tem três limitações. Você não pode imprimir a página, mas você pode fazer um print screen, tudo bem. Você não pode salvar, esse é complicado. Você vai fazer o projeto e no final você não consegue salvar, mas você pode simular e se for uma coisa simples, a cada dia você redesenha ou não desliga o computador e fica usando. E você não pode simular seus próprios microcontroladores, quer dizer, você não pode criar um microcontrolador e simular, que não vai ser nosso caso. No mais, você pode fazer quase tudo, certo? É, a minha versão não tem limitação, foi tornada sem limitação. Então, o Proteus tem essa cara aqui, cadê? Ele tem essa cara quando você abrir, terminar de instalar e abrir ele vai ter essa cara. Ele tem basicamente dois módulos, esse aqui que é o Proteus Isis e o Ares. O Isis é um módulo de simulação de circuitos e o Ares é um módulo de PCB, de projeto de placa de circuito impresso. No caso, como nós queremos realizar uma simulação, a gente vai usar o módulo Isis. Então vamos abrir ele aqui. Então ele vai abrir com essa cara, essa interface. Para quem nunca utilizou o Proteus, é assim que ele funciona. Então o primeiro passo que a gente vai fazer num projeto é pegar os componentes, alimentar os componentes. Aqui é como se a gente fosse no, 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 na, na, no, no armário pegar os componentes que a gente vai utilizar, na biblioteca pegar os componentes que a gente vai utilizar. E à medida que a gente for carregando esses componentes, eles vão aparecer nessa lista aqui em dispositivos. Certo? Para pegar os componentes, a gente vem aqui, Component Mode, clica, e depois vem nesse P aqui de Pick a Device from Library. Deveria aparecer aqui no sobrescrito. Não apareceu, mas é esse P aqui de Pick a Device, pegar um dispositivo, escolher um dispositivo. Então, clicando aqui, vai abrir a biblioteca com todos os dispositivos que o Proteus tem. Então, ele tem uma biblioteca de analógico, essa aqui esqueçam por enquanto, capacitores, circuitos CMOS, conectores, uma série de coisas. Depois vocês vão olhando com calma ou pesquisa na internet o que vocês desejam fazer, no caso, sensor de corrente, sensor, a simulação que vocês, em função do projeto que vocês vão utilizar. Vocês dão uma pesquisada na internet para ver se ele tem algum dispositivo pronto ou tem alguma maneira de você simular esse dispositivo através do Proteus. No caso desse projeto, o que eu vou fazer como simulação é um sensor de temperatura. Então a gente vai ter um Arduino, uma placa do Arduino, lendo a temperatura e esse valor de temperatura vai ser exibido numa página de internet.
utilizando como um caminho para a internet o Python. Então, o primeiro passo é, eu preciso de um sensor de temperatura. Existem vários sensores de temperatura aqui no Proteus. Em especial, eu vou utilizar um que eu já sei como é que ele funciona, chama LM35. Então, eu digito aqui, ele já vai pesquisar pelo LM35. Já tem alguns dispositivos aqui, essa é a GLM358, 358, não, eu quero o LM35, que é esse aqui. Ele já diz aqui o que é um sensor de temperatura, temperature sensor. Eu dou duplo clique, como eu falei, ó, dou um duplo clique aqui, ele é levado da dispensa para cá, certo? Essa vai ser a cara que ele vai aparecer no design, no esquemático. E se a gente, a partir do desenho, quiser fazer um PCB, essa é a cara que ele vai aparecer no PCB. Bem, além do sensor de temperatura, nós vamos utilizar um Arduino. Bem, uma vez que vocês instalam o... Opa, digitei errado. Arduino... Pronto. Uma vez que vocês instalam o Proteus, ele não vem com essa biblioteca do Arduino por padrão instalada. Então vocês vão ter que instalar essa biblioteca. Para que apareçam esses Arduinos que já estão aqui no meu projeto. Uma sugestão, um caminho mais fácil, é vocês virem nesse site aqui, ó. Opa, esse aqui. É o blogembarcado.blogspot.com. Dá uma pesquisada, blog embarcado, e procura Simulino, Arduino simulado, Proteus. Deve aparecer essa página aqui. Vocês vão encontrar uma página parecida com essa. Ou então, ou vem no blog embarcado e pesquisa por Simulino. Esse nomezinho aqui. Simulino. Bem, essa biblioteca do Simulino, ela vai trazer os seguintes componentes. Ela vai trazer um Arduino Nano, um Arduino Mega e um Arduino Uno, e esse aqui eu não lembro qual é. Não consigo ler também. É um Uno SMD. São dois Uno, Arduinos Uno. Só que o PCB aqui é diferente. Traz também isso aqui. Esse aqui que é um outro padrão de Arduino e um sensor de distância. Não vai ser o caso que a gente não vai utilizar ele agora. A gente quer utilizar o Arduino, no meu caso, eu vou utilizar no meu projeto um Arduino Uno, que é o menorzinho de todos. Aqui está mais próximo. Esse aqui, o Arduino Uno. O Proteus, na verdade, é uma placa. Na verdade, desculpa, o Proteus não. O Arduino, já a gente fala Arduino, a placa do Arduino não. O Arduino é um kit de desenvolvimento. Esse kit é composto por uma PCB, uma placa de circuito impresso, com um microcontrolador ATmega e um programa básico que a gente normalmente chama de bootloader, que permite que o próprio dispositivo se grave. A gente não precisa tirar o microcontrolador da placa, botar num gravador e gravar o código. Ele permite que você possa gravar em circuit programmation. Você consegue programar no próprio circuito. Você não precisa tirar a placa para programar. E além disso, o Arduino, o kit de desenvolvimento Arduino, ele também tem uma interface de programação, que é o Arduino IDE. Então, basicamente, o que a gente chama de Arduino é a placa, que utiliza como microcontrolador um ATmega, e uma IDE, onde você programa em uma linguagem C específica do Arduino. Certo? Então, esse conjunto entre esses dois elementos constitui o que a gente costuma chamar genericamente de Arduino. Na verdade, o Arduino usa o microcontrolador ATmega. A gente pode, eu vou pensar em desenvolver um sistema embarcado, eu quero reduzir custo, eu não quero pagar por um Arduino, eu posso simplesmente desenvolver utilizando o kit do Arduino, depois identifico qual é o microcontrolador que aquele kit de desenvolvimento que eu estou utilizando usa. Por exemplo, o Arduino Nano, que utiliza uma ATmega 328 ou 324, não lembro exatamente agora. E utilizar esse microcontrolador especificamente, ao invés de estar utilizando a placa inteira do Arduino, eu pego só o microcontrolador dessa placa e gravo o código que a gente já havia sido pré-desenvolvido. Não há problema nenhum nisso daí. É possível ser feito. Bem, mas voltando à instalação do kit do Arduino no Proteus, vindo aqui nessa página, contando essa página, vocês vão descer aqui, que tem Download Library, e ele explica aqui como é que é instalada essa biblioteca no Proteus. Basicamente, essa biblioteca, na hora que você abrir esse arquivo aqui, é um arquivo zipado, tem dois arquivos dentro do pacote zipado, o Arduino IDX e o Arduino Lib, e você vai colar esses arquivos, copiar,
copiar esses arquivos e colar ele dentro da pasta de bibliotecas do Arduino. Então você vai identificar no seu computador onde o Arduino foi instalado, ele dá algumas sugestões, mas pode ser que o seu computador tenha um caminho um pouco diferente. Você vai encontrar onde é que para onde foi o caminho de instalação do Arduino na sua máquina e colar dentro da placa da pasta de bibliotecas. No caso do Arduino ou do Proteus 7, é Proteus/library, e no caso do Proteus 8 é Proteus Data Library. Mas você tem que encontrar essa pasta library. Depois você cola dentro dessa pasta library e quando você abrir o Proteus novamente, ele já vai carregar essa biblioteca. É basicamente isso. Então, voltando ao Proteus. Então, tenho aqui o Proteus novamente. Eu vou escolher aqui meu Arduino Nano. Vou colocar aqui. Poderia dar um duplo clique também. Vou dar um pouco mais de zoom. E o sinal que sai desse LM35, vou arrastar esse LM35, clico aqui. Clico dentro da área de desenvolvimento. O LM35, ele basicamente é alimentado por VCC no pino 1 e ground, o terra no pino 3. E no pino 2 tem a saída analógica que é proporcional ao valor de temperatura simulado aqui, né? Aqui eu consigo com as setinhas aqui simular um valor de temperatura. No caso está aqui 27 graus. Então eu vou ligar, vou conectar esse sensor de temperatura, esse LM35, ao Arduino, a uma das entradas analógicas do Arduino Nano. Ele tem 8 entradas analógicas, de A0 a A7. Então vou conectar uma delas. Conectei ao A0. E agora eu vou alimentar esse dispositivo. Como é que a gente encontra as alimentações? No caso do Arduino aqui a gente não precisa alimentar. Não é preciso alimentar esse microcontrolador no Proteus para simulação. Mas esse sensor de temperatura eu sempre alimento. Eu acredito que seja necessário. Não tenho certeza. Mas, de maneira geral, a gente sempre alimenta. Como é que é feita essa alimentação? Eu vou vir aqui, nesse Terminals Mode, clico aqui, e aqui a gente tem Power, que é a alimentação, e tem Ground. Então, Power, coloco aqui o Power, e clicando aqui, conectando aqui, a gente faz uma linha de conexão. O Ground, da mesma forma, cliquei aqui, venho na área, clico de novo, já coloco o Ground, e faço a conexão entre esses dois pontos. Pronto. Feito isso, a gente tem já o microcontrolador, que no caso ou a placa aqui do microcontrolador, que é o Arduino Nano. Tem o sensor de temperatura. E agora a gente precisa do mais importante, fazer esse Arduino aqui se comunicar com aquela porta serial virtual que nós acabamos de criar. Certo? Então, para fazer isso, a gente vai escolher mais um componente. A gente volta aqui no modo de componente, no PIC. E a gente vai escolher um componente que chama comp e aconteceu aqui de errar aqui. Comp im, esse nomezinho aqui, comp COMPIM, é uma Comport Physical Interface Mode, ou seja, uma porta de comunicação com uma interface, um bloco de comunicação com a interface física, mas no caso não vai ser física, vai ser uma porta virtual, mas ele não sabe disso. Então cliquei, carregou aqui comp/im, colei aqui na minha área de desenvolvimento, centralizar aqui, e a gente vai conectar o RX do Arduino com o RX dessa porta, tá aqui, é o pino 2, e o TX do Arduino com o TX dessa porta, que é o pino 3. Pronto. Feito isso, eu tenho o meu Arduino agora falando com uma porta física. Isso quer dizer que se eu tivesse uma porta física no meu computador e eu tivesse algum dispositivo serial, eu poderia fazer esse microcontrolador que está no Proteus se comunicar com o dispositivo físico? Sim. Ele se comunicaria com esse dispositivo físico que está aqui do lado na bancada. Por exemplo, existem multímetros que têm uma saída serial. Então a gente poderia botar o cabo, ligar e comunicar o microcontrolador com esse multímetro que tem uma porta serial diretamente. Bem, feito isso, a gente encerrou as tarefas aqui no Proteus. Vamos desenvolver agora um código básico no Arduino. Certo? Um código bem básico no Arduino.
Basicamente, o código que a gente vai desenvolver, se ele receber um caractere qualquer, ele vai responder com o valor lido pelo LM35. Então, eu vou deixar esse código para o próximo vídeo.